Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão me vendo e ouvindo, e que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero ler uma palavra para levar até você, que encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e está no capítulo 15, e é o versículo 21 e versículo 26. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, e se puder, deixe o seu comentário também, que isso é muito bom. Vamos então à leitura. Nós vamos falar agora do último inimigo. E diz assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então eu vou ler de novo, viu, meus irmãos? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então Jesus vai reinando com poder e autoridade, até que vença todos os inimigos, o último é a morte. Meus irmãos, aqui tem algo tão poderoso. Na cruz do Calvário, houve uma obra tão poderosa, tão maravilhosa, que vai além da nossa compreensão para entender em todos os detalhes. Ali, na cruz do Calvário, ele estava reconciliando pelo seu sangue, estava fazendo reconciliação. E estava reconciliando todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E até certo ponto, analisando que a própria Escritura fala de 3 céus, né? E praticamente há comentarista que apresenta que o segundo céu é uma esfera espiritual, onde batalham os demônios também, que a própria palavra nos diz. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, lugares celestiais são esses lugares espirituais. Então, aí é onde comentarista apresenta que esse lugar é o segundo céu, porque no terceiro céu não dá lugar para eles. Então, Jesus fez reconciliação tanto na terra como no céu. Será que essa reconciliação não é um tipo de limpeza também nesse segundo céu? Porque um dia mais cedo ou mais tarde, Satanás será expulso deste lugar, definitivamente. Mas até que tal fato não aconteça, que Jesus não venha, a morte continua reinando. E ela vai reinar até que Jesus vença tudo. Notem, meus irmãos, pelo que entendo nas Escrituras, pelo que podemos entender, na vinda propriamente dita e visível do Senhor Jesus Cristo, milhões de pessoas que não aceitaram vão ser lançadas no inferno. E começa um milênio. Depois do milênio, quando Satanás ainda é solto, nós vamos entender também que é a última batalha. E nesse período mesmo, no milênio, nós entendemos que haverá morte. Bem, Satanás está lá, preso, mas haverá morte. E que nós podemos entender na palavra. Então, pecadores, que ainda haverá pecado nessa situação. Pecadores que serão amaldiçoados. Mas depois do milênio, a morte é lançada no lago de fogo. Nós encontramos, vi um novo céu, uma nova terra, em que habita a justiça. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então,
julgamento do trono branco, que tudo desaparece de tão poder que aquele que está no trono branco, assentado, que é aberto os livros. E quem não tem seu nome escrito no livro da vida é lançado aonde? A palavra diz que é lançado no lago de fogo, onde é lançado também a morte. E dá-nos a entender que parece que a morte é uma entidade, coisas tremendas, mas ela vai ser vencida. Para as eras futuras do nosso mundo glorioso e maravilhoso com Cristo, não haverá morte, porque essa entidade, ela será lançada no lago de fogo. Mas note, pelo que entendemos nas Escrituras, Deus não fez o homem para morrer. Não era para a morte estar atacando, mas a palavra diz que pelo pecado veio a morte veio pelo homem, por causa do pecado. Mas nessa era final, o pecado será extirpado e a morte lançada definitivamente no lago de fogo. Então, meus irmãos, é o Senhor que nos dá vitória. Ele venceu a morte por nós. Aí, a morte espiritual para nós não está nos alcançando, porque você está debaixo do poder de Jesus, você teve vida. Enquanto está com Jesus, tem vida. Mas a morte física continua. Mesmo nós que somos cegos, a morte física nos alcança. Mas a morte espiritual não. Mas essa entidade, ela será lançada no lago de fogo. Pense você que está me vendo e ouvindo, que raiar glorioso de uma nova era, onde não tem morte física, onde não tem morte espiritual. Morte quer dizer separação, não haverá mais separação de Deus, porque a morte, ela está lançada no lago de fogo. Aí nós não vamos entender que a morte não será morta. É interessante, né? Porque uma entidade espiritual como Satanás não será morta, mas ficarão acorrentados para sempre no lago de fogo, onde não poderão sair mais para estar incomodando. É o novas eras, meus irmãos. É o novo céu e nova terra em que vai habitar a justiça. E você está convidado para habitar neste local. Porque Deus preparou isso para nós. Você pensa um pouquinho. Jesus no dia da ceia, a última ceia, ou talvez a primeira ceia, que na realidade para os judeus era uma Páscoa, né? Então, ele disse assim, está lá no capítulo 14, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, vamos ganhar alma para Jesus, para que não haja nenhuma morada vazia, para que na eternidade não tenha nenhuma casa vazia, ser tudo ocupado. E se não tiver pessoas salvas, as casas ficarão vazias. Eu estou dando uma exposição, um pensamento, né? Que o Senhor te abençoe, seja um ganhador de alma, seja um evangelista, e que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Amém. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos pelas bênçãos que tem nos dado, pela esperança gloriosa de habitar numa eternidade nos céus contigo, Senhor, numa nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá mais tristeza, nem haverá morte, nem física, nem espiritual. Te agradecemos por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém.